Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à terceira aula para ajudar vocês a resolverem as questões do PET da semana 3. Hoje o tema é Revolução Industrial, né? Nós vamos entender o contexto, características, as consequências e pensadores desta época aí que pensaram a sociedade que estava se industrializando. Então, ela vai acontecer aí no final do século XVIII e início do século XIX. A Revolução Industrial ela é a mudança dos produtos manufaturados, ou seja, feitos à mão, para os produtos feitos pela indústria mecanizada, ou seja, por máquinas. E isso vai gerar mudanças tanto no meio produtivo quanto nas sociedades, né? Vão ter consequências no cotidiano das pessoas, onde a sociedade vai se industrializando. Nós vamos estudar então a primeira revolução industrial, que é marcada pelo desenvolvimento de máquinas movidas a vapor, né? A carvão mineral. Então a gente tem aí ó, os anos de 1700, né? O século XVIII, tá? Aqui a gente só tem uma linha do tempo que coloca que existem 4 revoluções industriais. Mais adiante a gente vai estudar esses outros fatos históricos envolvendo aí a indústria, tá? Então, o primeiro país a se desenvolver industrialmente aí, né? O pico da Revolução Industrial vai acontecer na Inglaterra. Era uma localidade que ela tinha um campo fértil para essa Revolução Industrial acontecer. Ela já desenvolvia produtos manufaturados dentro do seu território antes da criação de máquinas movidas a vapor. E ela tinha carvão mineral em grandes quantidades, minas de carvão mineral, que é a fonte de energia para as máquinas e locomotivas. Ela tinha minério de ferro, que é a principal matéria-prima utilizada nesse período, tanto para fazer ferramenta quanto para fazer o maquinário. Mão de obra barata, muitas pessoas dentro das cidades no século XVIII. E a gente vai ter aí uma burguesia fortalecida. Quem que é o burguês? Aquele comerciante que é o dono do capital, ou seja, o dono do dinheiro, o capitalista, tá? Então ele tinha dinheiro suficiente para financiar ali fábrica, comprar matéria-prima barata de outras localidades, contratar empregados. Então tinha um campo fértil aí para o desenvolvimento da Revolução Industrial dentro da Inglaterra, tá? O primeiro produto a ser desenvolvido aí na Inglaterra vai ser o tecido, né? Por quê? A Inglaterra já produzia tecidos antes de industrializar o processo. Ela já tinha acordo com outras localidades, como por exemplo aí o Tratado de Methuen, que ela tinha com Portugal, vocês devem ter estudado ano passado, que ela vendia os tecidos para Portugal e Portugal vendia vinho para ela. Era um acordo. Ela só compraria vinho de Portugal, Portugal só compraria tecido da Inglaterra. E nisso a Inglaterra ganhou muito dinheiro. Os comerciantes desse período aí, né, os burgueses desse período, donos dos meios de produção, eles ganharam muita grana em cima desses acordos aí de tecelagem, tá? O algodão também era uma matéria-prima barata, eles compravam de várias localidades e o tecido era muito procurado nesse período, para roupa, para tapete, para cortina, tudo que envolvia tecido era muito procurado nesse período. Então, não se tratava mais só de necessidade de comprar, de se vestir, né? Passava-se aí, eu quero consumir, eu quero comprar para ter. Então, isso aí fez com que a Inglaterra desenvolvesse ainda mais o processo aí de tecelagem. Aqui nós temos uma imagem de uma fábrica de tecelagem desse período. A gente já vê um maquinário aí, né, com poucas pessoas trabalhando. Lembrando que a maioria que trabalhava nessas fábricas eram as mulheres e as crianças, porque elas recebiam menos que os homens, tá? Então, as primeiras máquinas deste período, né, elas foram desenvolvidas aí com investimento da burguesia. A burguesia dava prêmios para os inventores de maquinário deste período, né? Então, os inventores se debruçaram querendo criar máquinas cada vez mais potentes, mais rápidas, né? Esse exemplo que a gente tem aí do lado é uma das primeiras máquinas criadas naquele período. Essa ainda é mais manual, mas depois vão vindo aí várias máquinas movidas a vapor. Então, o que tornava o processo muito mais rápido e exigindo cada vez menos mão de obra, tá? Então aqui é uma criação aqui do James Hargreaves, e aqui embaixo a gente tem o nome, outro nome super importante do James Watt, que ele vai aperfeiçoar essa máquina aqui para ela mover-se sozinha a vapor, tá? Outras invenções importantes deste período são o barco a vapor e a locomotiva, né? Para quê? Principalmente para transporte, né? Vocês estão vendo aqui, ó, um exemplo de um barco a vapor deste período, tá?
Esse aí é de 1807. E do lado de cá, um projétil aí, né, de uma futura locomotiva, que é um trem gigante, né? Em 1814, a gente vai ter aí o desenvolvimento dessa locomotiva, ambas movidas a carvão, né? A industrialização e a urbanização, gente, elas caminham juntas. Geralmente as cidades vão ser criadas, vão se desenvolver em volta aí dos centros industriais. Só que a industrialização, ela vai desenvolver aquela cidade, né, aquele centro urbano de forma muito rápida. Então esse crescimento ele acaba sendo desordenado, desorganizado. E isso gera consequências para a vida das pessoas. Porque se aquilo não foi planejado, as pessoas se abrigam onde podem, né? Não importa se é área de risco ou se não é, elas vão construindo suas casas ali e não chega água, não tem um tratamento de rede de esgoto, não tem escola para aquelas crianças, né? Inclusive as crianças trabalhavam nesse período, a educação não era prioridade desse período, né? Então, com a evolução das máquinas e a menor demanda de mão de obra, essas pessoas que tinham saído dos campos e ido para cidades em busca de emprego, elas ficam desempregadas. Então, o processo de industrialização, apesar dele trazer aí uma maior rapidez, tanto na produção quanto no consumo, né, e na geração aí de dinheiro dentro de uma localidade, ele tem suas consequências quando o processo de urbanização acontece em volta dessas indústrias de forma desordenada, tá? Nesse sentido aí, pessoal, vão surgir as novas classes sociais, que são a dos empresários e a dos operários. Do empresário, que é o burguês, que é o capitalista, ele é o dono da máquina, ele é o dono do dinheiro, ele que compra matéria-prima, o produto é dele, ele vende o preço que ele quiser. E nós temos aí os operários, né? Que são proletários ou trabalhadores assalariados, que a única coisa que eles têm é a mão de obra. Eles vendem a mão de obra para o patrão. Tá? Aqui a gente tem uma charge que faz a gente refletir um pouco sobre esses meios de produção industriais, né? Nós temos aqui o trabalhador, o salário que ele recebe, aqui o patrão dando salário para ele, e aqui, ó, esse saco gigante que tem aqui atrás é a riqueza que o trabalhador cria para o patrão. Então, a mínima parte fica na mão do trabalhador, quem se enriquece mesmo no final das contas é aí o empresário, né? A condição do trabalhador nesse período também não era boa. Ele trabalhava de 14 a 18 horas por dia. As mulheres as mulheres e as crianças recebiam a metade do salário que um homem recebia. Então as empresas preferiam contratar quem? Mulheres e crianças. Então a partir de 6 anos uma criança já podia trabalhar. Não tinha lei trabalhista, então não tinha descanso, férias, 13º, seguro, direito de greve. Nada disso existia, aposentadoria muito menos, né? Não, 13º salário é uma coisa que a gente tem que destacar, que existe ainda, né, o 13º salário, depois eles vão conquistar, existe o 13º salário até hoje. É direito, não é bônus, não é prêmio, não é bondade do patrão, né? É um direito do trabalhador pelos dias do ano que ele trabalha, dividido em semanas, né? A quantidade de semanas que dá é o direito dele a receber o 13º salário, né? E nessas condições precárias de trabalho que o pessoal estava vivendo, eles começaram a se organizar. O que é se organizar? É o surgimento aí do movimento operário. Os operários começaram a se reunir, discutir a vida que eles estavam levando, que não era bacana a forma com a qual eles estavam sendo tratados pelo sistema capitalista ali, né? E em 1838 vai ter a Carta do Povo, né? Um documento que vai exigir a representatividade dos trabalhadores dentro do parlamento. Vocês têm que lembrar que a Inglaterra, nesse período, gente, ela era uma monarquia parlamentar. Tinha rei, mas quem governava mesmo era o parlamento. Então, os trabalhadores, eles queriam ser representados ali dentro para que fossem criadas leis, né, para que a situação do trabalho deles se tornasse mais justa. Aqui nós temos representando aí uma imagem do cartismo, que foi um movimento desses operários, né, que aconteceram na Inglaterra, que exigiam aí melhores condições de trabalho para os trabalhadores. As leis trabalhistas, então, devagarzinho, elas vão se transformando através aí da manifestação dos trabalhadores. Então, a jornada de trabalho, ela mudou um pouco. Em vez de 18 horas, passou entre 10 e 8 horas, né? Foi regulamentado o trabalho da mulher e da criança. A criança agora ela podia trabalhar só a partir de 14 anos. Colocaram o salário mínimo para garantir o mínimo, o básico do básico do básico de sobrevivência para o trabalhador.
descanso semanal, direito a férias, direito à aposentadoria, o direito de greve e legalização de sindicatos. Quer dizer, vocês podem se unir e exigir uma melhor condição de trabalho. Né? Com certeza vocês já viram alguma greve acontecer na vida de vocês. A greve acontece quando aqueles trabalhadores, né, eles trabalham por uma localidade, eles estão sendo explorados, né? Não está justa a situação deles e eles param de trabalhar, eles interrompem o trabalho até que o sindicato aí, ou eles mesmos diretamente, discutam com o patrão uma melhor forma aí de tornar mais justa o trabalho dessas pessoas. Tá? E nesse sentido aí da Inglaterra, gente, entre o século XVIII e XIX, vão surgir pensadores sobre esta situação capitalista que está se iniciando ali. Então a gente vai ter tantos pensadores que defendem que o capitalismo é isso mesmo, que a sociedade é injusta e não tem nada para se fazer. Ele se regula sozinho, esse sistema, nós não temos que ajudar ninguém. E nós vamos ter outros pensadores que já olham para a sociedade através do olhar do trabalhador. Então aqui a gente tem dois exemplos. Tem vários outros, tá, gente? Mas a gente pode trabalhar todos, senão fica muito grande. Dois exemplos de pensadores que defendiam o liberalismo econômico. O Adam Smith, que é a não intervenção do Estado da economia, né? Para ele a competição deveria ser livre, o que geraria aí uma baixa nos preços dos produtos e uma melhoria na qualidade desses produtos. E nós temos do lado de cá o Thomas Malthus, que para ele a solução era negar assistência social aos pobres e orientá-los no sentido de controlar a natalidade. Então, para o Thomas Malthus, o problema era a pobreza e o problema era o pobre ter filho. O problema para ele não era o sistema capitalista, né? Esses pensadores do liberalismo econômico, eles justificam a exploração do trabalho e a pobreza que havia nessa sociedade industrial capitalista. Então, o problema para eles não era o sistema. O problema para eles era a intervenção do Estado e a pobreza que existia e que ia continuar assim mesmo, né? Era só o pobre parar de ter filho que ia resolver o problema. E aqui nós temos outras doutrinas sociais, que são o socialismo representado por Marx e Engels, e a gente tem o anarquismo representado aí pelo Mikhail Bakunin. Esse pessoal aqui, eles se preocupavam com o ponto de vista do trabalhador, do operário, tá? Eles acreditavam que o problema era o sistema capitalista, a concentração de renda na mão da burguesia, né? Na mão dos grandes empresários, né? E no caso aqui do Marx e Engels, para eles, o trabalhador é uma classe revolucionária, deveria tomar o poder político, né? Implantar aí um governo do trabalhador e pôr fim às desigualdades sociais criadas pelo sistema capitalista. Então, para eles, o problema era o sistema que tinha se estabelecido, né? Um sistema econômico baseado no dinheiro, na concentração de renda, né? Já o Mikhail, ele não defendia um governo. Ao contrário do que Marx e Engels queriam, um governo do trabalhador, para o Mikhail Bakunin não deveria ter governo era nenhum. Né? Ele se preocupava com o trabalhador, ele queria que a sociedade fosse mais justa, mas para ele o problema era ter um governo. Né? E no caso aí, para ele também o problema era o capitalismo. Então, esses dois pensadores aqui, tanto Marx e Engels como o Mikhail Bakunin, eles defendiam doutrinas mais ligadas aos direitos dos trabalhadores, que era a maior parte da sociedade, né? Então, pessoal, aqui a gente deve pensar no processo de revolução industrial, não somente aí do período da primeira revolução industrial na Inglaterra e das desigualdades que ela criou na sociedade. A gente tem que pensar isso também para a vida da gente hoje, né? Como que o sistema industrial beneficia e prejudica a sociedade? O que no processo industrial tem que melhorar para a sociedade ser mais justa? Eu tenho indústria na minha cidade? Essa indústria gera emprego? Ela gera algum problema para a minha sociedade também? Esse problema pode ser resolvido? É para isso que a gente estuda história, né? Para a gente entender o que aconteceu no passado, quais foram os fatos, o que esses fatos tiveram como consequência, né? E comparar aí com a nossa vida de hoje e saber o porquê que a gente vive do jeito que a gente vive agora, porquê que a gente ainda tem desigualdade social na nossa sociedade, tá? Então a gente fica por aqui hoje. Se ficar alguma dúvida sobre o tema, é só vocês entrarem em contato comigo. Beleza? Um abraço a todos.